O UFC 305 du Plessis versus Adesanya, nem de longe um supercard, mas tem o Izzy querendo voltar a ser campeão. Vai dar? Bora! Três tapinhas. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou Fabiano Rampazzo, pisando, como sempre, aqui no octagon de 3 tapinhas, o maior, o mais incrível e o menos humilde podcast da internet brasileira, porque não dá para ser humilde, né? Se eu estou aqui ao lado dessas duas entidades, João Menegali do Capitão Carisma, Igor Meloto do MMA Meloto, nós três formamos esses 3 tapinhas que vamos discutir neste episódio UFC 305, decupar, entender o que tem de bom, o que tem de ruim, o que tem de polêmica, o que vai acontecer, vamos fazer previsões aqui, né, du Plessis versus Adesanya, África em jogo, o orgulho africano em jogo, que bobagem é essa? Vamos entender isso e deixe o seu like, isso está no roteirinho que eu preciso falar. Deixa o seu like, porque faz diferença, né? Pra gente faz diferença, ainda mais pra gente qualquer coisa faz diferença. Então, deixa o seu like aqui, ou faz o seguinte, dá um dislike se for o caso, e depois se você gostar, você volta atrás e dá um like, mas interaja, faça qualquer coisa aqui, comenta, xinga, por favor, interaja, a gente precisa disso. Como sempre, estamos aqui no YouTube e no Spotify, né? Tem também gente que acompanha a gente ali pelo Spotify, e tem toda edição, toda quinta-feira, tem Spot Fighters, né? 3 tapetes que ficam assistindo a gente lá pelo Spotify. E é o seguinte, vamos para a pergunta capiciosa, né? Porque eu tô com saudade de ouvir meus colegas, eu quero chamar o Meloto para jogo. Meloto, não vamos demorar para entrar nesse assunto não, cara. O que tá acontecendo no peso médio do UFC? O que tá acontecendo? Tá faltando renovação? Porque eu tô vendo agora o Israel Adesanya voltando, foi um campeão dominante, perdeu, recuperou o cinturão, perdeu de novo, aí se aposentou, aí volta de novo, né? Então o que a gente tem que fazer ou não precisa renovar, ou tá bom assim, eu quero ver tua opinião. Eu tô só jogando lenha na fogueira aqui, mas a gente tem que torcer desesperadamente, por exemplo, pro Caio Borralho contra o Cannonier, no evento da semana seguinte, porque hoje o Izzy, du Plessis, Strickland, o Whittaker, essa galera, algum desses, como campeão, Meloto, faz o seu coração bater mais forte? Eu tô sendo chato demais? Me fala. Olá a todos. Bom, o que está acontecendo no peso médio é um conjunto de acidentes, de amadorismo, injustiça, baixa frequência de luta, uma mistura de coisas, né? Assim, os acidentes são as lesões, né, que estão acontecendo, envolvendo lutas que iam valer cinturão. Isso começou lá atrás, quando o Adesanya ia enfrentar o du Plessis não podia lutar, e aí entrou o Strickland no lugar. Aí o Strickland se tornou campeão. Aí depois era pro Strickland defender o cinturão contra o Khamzat Chimaev. O Khamzat Chimaev se machucou, não podia também lutar. Entrou o Dricus du Plessis no lugar. Aí, quando era para ter uma revanche imediata por conta do resultado que foi polêmico, até por conta de uma escolha do UFC de colocar essa luta do Dricus contra o Sean Strickland no Canadá, com regras de 2003 no julgamento, né, em Ontário, Comissão Atlética lá, que foi um amadorismo ali. O UFC não fez a revanche em Las Vegas, um local com regras mais claras. E aí, né, para mim, uma injustiça, né, que foi isso, não terem colocado uma revanche. Além disso, a falta de atividade desse top 5, essa galera ali, Vettori, Cannonier, não tem lutado com muita frequência, Borrachinha, né, então nem se fala. Então, falta, sim, uma renovação, mas também aconteceu muita coisa além disso. Mas essa renovação está em vias de acontecer, né, eu tô vendo aí os próprios campeões estão se renovando, né? De um ano e meio para cá, a gente teve 4 campeões, isso é algo bem raro. E o top 5 está em via de se renovar. Tem o Imavov, que acabou de entrar, né? O Brendan Allen logo está entrando aí também, né? O Khamzat Chimaev, o Borralho, né? Já está no top 15, o Michel Pereira, o Antônio Hernandes.
Logo depois vem o Bo Nickel, né? O Sharamagomedov, o Robocop. Essa galera vai chegar ali. Então, acho que essa categoria tá em vias de se renovar. E quanto ao campeão ali que mais me agrada e tal, hoje eu torço, assim, pelo meu trabalho, né? Antigamente eu torcia, tinha meus atletas e tal, favoritos, mas hoje eu torço pelo meu trabalho, pelo engajamento, pelo esporte também, né? O esporte crescendo, se popularizando, eu também ganho com isso. Então, eu torço pelo Adesanya para ser campeão aí dessa categoria, é o que vai brilhar mais meus olhos. É um campeão que tem muita mídia, tem o aspecto viral, que ele consegue nocautes, momentos de brilhantismo, que isso chama a atenção das pessoas. Então, dessa galera aí, quem eu tô torcendo agora é o Adesanya, mas também eu torço pelos brasileiros, né? Porque os brasileiros também chamam a atenção do público que eu tenho como alvo, né? Pro MMA crescer também aqui. De fato, desse time aí, o Adesanya é claramente, obviamente, o mais midiático, né? Não que seja também um colosso de mídia e de vendas, nunca foi, mas é o mais. Mas essa pergunta que eu deixei para o Meloto aqui, eu deixo para você, Cavaleiro, para você, Brutamonte, donzela desdonzelada, respondendo nos comentários aqui, rapidinho, né? Easy, Duplessis, Strickland, Whittaker, algum desses quatro faz seu coração, como campeão, algum desses quatro faz seu coração bater mais forte? Ou eu tô sendo muito chatinho mesmo? Comenta aqui, Rampazzo chato, comenta. Barbie, sua vez de dar as boas-vindas, né? Já vai chegar respondendo a pergunta capiciosa. Como que você tá, meu amigo? Eu estou muitíssimo bem neste dia. Agraciado por Deus, seu capitão se levanta mais uma vez para conduzir o exército mais carismático desse planeta para a vitória, como todos os dias. Barbie, é o seguinte, cara, o sul do Brasil, onde vive o Meloto, e a região sudeste ali, né? São Paulo, da onde eu sou, onde estão meus amigos, minha família, Rio de Janeiro, ali a região sudeste, está padecendo de frio. Todo mundo morrendo de frio, reclamando de frio. Eu moro aqui em Teresina, aqui é calor, é lua amarela no céu o dia inteiro, todo dia do ano. E aí no Canadá? Tá frio ou tá calor, Barbie? Ô, bicho, mas tá um calor da desgraça aqui, eu vou te falar. As pessoas aqui vêm e falam, mas aqui é mais frio que no Brasil. Mas também é mais quente. A porcaria aqui é um inferno o tempo todo, sabe? Existem 1000 motivos para se mudar para essa cidade, mas um deles aqui não é o clima. Essa cidadezinha aqui foi esquecida por Deus, bicho. Essa cidade é a prova que a humanidade não desiste. Essa cidade é a prova que nós somos teimosos. Porque chegou aqui um monte de peão, viu, olha só, metade do ano a gente está derretendo, na outra metade a gente está congelando. Bora fazer uma cidade aqui? Excelente ideia, parabéns a todos os envolvidos. Como chama a cidade? Montreal, muito bem. Bom, essa foi a minha pergunta capiciosa para o capitão, vamos continuar com outra. Tô brincando, Barbie. Tô brincando. Cara, para você eu vou fazer a mesma pergunta, a risada do malvado já cantou, a mesma pergunta que eu fiz pro Meloto, só que com relação à categoria peso mosca. A coluta principal é Kai Kara-France versus Tiverseg. O que acontece, João? O que acontece com essa porra dessa categoria? Porque assim, o Pantoja, que é o campeão, ele perdeu numa só noite e de uma vez só o Manel Kape e o Mokaev, que eram os dois principais desafiantes inéditos que ele tinha. Um porque perdeu a luta, o outro porque foi mandado embora. Pantoja, que sejamos honestos, está longe de ser um campeão popular. Assim, o que será da categoria peso mosca? E aí a minha pergunta, um pouco mais objetiva, nesse caso, essa luta, Kara-France versus Erceg, para quem vai a sua torcida? Esquece a análise, sua torcida. Bom, vou responder a última pergunta antes, mas a minha torcida vai pro Kai Kara-France, só porque eu gosto muito dele mesmo. Mas, tipo assim, se o Erceg venceu, também tá de boas. Mas, tipo assim, em relação à sua pergunta, eu acho que eu também vou ter que fazer como Meloto e me aprofundar um pouco no que está acontecendo na categoria, porque, tipo, o que está acontecendo neste momento é uma série de decisões incorretas que o UFC tomou, e acho que a principal delas foi essa insistência absurda que eles tiveram
com o Brandon Moreno, de colocar ele para fazer revanche, de colocar ele para fazer mais revanches, né? Foram 40 revanches contra o Davidson Figueiredo. Aí colocaram ele contra o Pantoja. Beleza, perdeu, não deram a revanche imediata, graças a Deus, né? Porque o negócio já estava ficando indecoroso. Aí deram a chance para o Brandon Royval, que também perdeu. E aí, tipo assim, é isso aqui que quando eu falo de gerenciamento de categoria, essa é uma parada que eu tô falando, porque quando o top 1 e o top 2 da categoria, os dois já lutaram com o campeão e perderam, você não pode colocar um contra o outro, porque você tá criando um contender indiscutível ali. Se o top 1 vence o top 2, é óbvio que ele deve ser o próximo a disputar o cinturão. Mas aí foi isso que aconteceu, né? Tipo, eu acho que na verdade foi o top 2 que venceu o top 1. E novamente, é óbvio que deveria ser ele a disputar o cinturão. Mas só que 4 meses antes ele já tinha perdido pro Pantoja. Aí fica aquela coisa, bicho, isso é mau gerenciamento. Você devia colocar esses caras para lutarem com a galera que tá subindo, não para se matarem. E aí, tipo assim, e essa lambança com o Mokaev, tem um monte de gente aí falando, não, porque o Dana estava certo. Não, a gente não tem muitos detalhes sobre o caso, vocês não me venham encher o saco. O que eu sei é que o UFC perdeu possivelmente um dos principais, o maior prospecto que tinha na categoria dos pesos moscas. Um cara que era rentável, um cara que era popular, um cara que era bom, um cara que era extremamente novo e ainda por cima fez esse cara bater um dos principais lutadores da categoria antes de sair. Lambança. Eu lembrei de quando o Demetrius Johnson era campeão, que ele reclamava muito do John Lineker, porque o que ele falava era, esse cara bate em todos os meus desafiantes e aí ele não bate o peso. Então o que está acontecendo é que eu tô sofrendo, porque eu não posso lutar contra ele e ao mesmo tempo eu não posso lutar contra o cara que ele está derrotando. E é meio que isso, é um gerenciamento ruim. Eles colocaram o Manel Capra naquela luta porque eles queriam que ele matasse o Mokaev para chutar. Então, dessa forma, o UFC meio que tropeçou na própria perna ali. Ô, Barbie, eles tentaram malandrar, não conseguiram. Fala comigo. você acha que tem chance da categoria peso mosca ser extinta pelo UFC nos próximos 2 anos? Cara, eu vou te dizer assim, acho que não. Eu acho que já é uma categoria muito estabelecida para isso acontecer, mas só que eles estão tomando muitas atitudes de demitir lutadores decentes, por simplesmente não serem empolgantes. Os casamentos de luta não estão fazendo sentido, e atualmente é isso. O Pantoja já bateu em praticamente todo mundo do top 10 e principalmente já bateu no top 5 inteiro. Fica aquela questão que já tá até rolando boato que o Kaya Sakura vai entrar disputando o cinturão. Eu sei que isso é só boato, principalmente porque o Kaya Sakura não é nem peso mosca, mas só por esse tipo de coisa já tá saindo na mídia, você vê como que a galera tá tipo, eu não faço a menor ideia de onde que essa categoria pode ir. A ideia que é que você deve seguir os rankings. Beleza, o cara já bateu o top 1, ele vai bater no top 2. Mas é isso que eu falei, quando o top 1 já lutou com o top 2 e venceu, é ele o desafiante. Mas aí o cara já lutou com o campeão há 4 meses, a parada fica sem sentido. Tem o Albazi que tá machucado o tempo todo. Agora o Kai Kara France, bicho, se o Kai Kara France perder essa luta, o Erceg acabou de perder do Pantoja. O que a gente faz? Os caras do UFC não estão pensando direito. Eles estão tentando sufocar a categoria o mais rápido possível. Inscreva-se no canal dos Três Tapinhas. Se você está ouvindo esse podcast no YouTube ou no Spotify e você não é inscrito, você está deixando nós três muito tristes. Então, tire um sorriso do nosso rosto e se inscreva. Seguindo aqui, quero saber, só para a gente voltar a falar, porque tá legal falar do UFC 305, então para a gente voltar rapidinho, vamos só desespinhar esse UFC Vegas 95, modorrento, que aconteceu sábado passado. Rapidão aí, Meloto, qual que é o teu espinho na garganta, por favor? Bom, meu espinho vai pro Charalampos Grigorio, né, o nosso Chapolin Colorado aí, que cometeu um erro que, olha, é coisa de amador mesmo que ele fez nesse último evento, né? Ele tava com a luta quase que na mão ali, né? Era só despachar o japonês, o Tsuyomi Kazama, e até o japonês ali estava bem na luta, né? Começou bem no grappling, né? Partiu pro grappling, porque o Império estava levando atraso, estava sendo nocauteado em todas as lutas anteriores. E aí chegou o momento em que o Grigório ali teve a faca e o queijo na mão, conseguiu encaixar um golpe, deixou o cara grogue,
Era só finalizar a luta ali e ele não teve essa capacidade. E depois ele teve... Ali foi o erro de QI de luta, de estratégia, de se manter em uma posição que representava perigo para ele, que era a guarda do japonês, né? Ele não fez o trabalho de definir a luta e ainda por cima não saiu do ground and pound, que era perigoso para ele. Então ele cometeu esse erro que é, assim, bem amador, né? Perdeu para um cara super, que estava em baixa no UFC, e agora a tendência é que ele não continue na organização, né? Pelo menos ele mostrou que não está pronto ainda. E foi o terror dos apostadores desse evento aí, hein? Tá. Ele ferrou as últimas. Meu espinho na garganta é Youssef Zalal, que tá tirando todo mundo pra nada, durante a luta, depois da luta no microfone, autoconfiança lá no alto, lutador tá completinho, parece que voltou nessa nova fase aí, nessa nova passagem no UFC, entregando aquilo que se esperava dele, e pra mim, tipo, já tá pedindo o campeão, já tá indo pras cabeças, acho que o UFC poderia já entregar um top 5 pra ele na próxima luta. Tô exagerando mesmo, minha expectativa tá alta, tô empolgado com ele, me impressionou, e quero ver Zalal versus Topuria. Pronto, desespinhei, era isso. Vai, Barbie, você. Ó, só vale constar aqui, pra quem não sabe disso, você pode ver Zalal versus Topuria, porque essa luta já aconteceu. Foi a primeira luta do Topuria no UFC. E aliás, E foi dura. E foi Zalal dura. Zalal ganhou um round. Zalal ganhou o último round ali, acho que até com uma certa tranquilidade. Foi uma luta bem boa. Exato. Vai lá, Barbie. O meu espinho na garganta, senhores, vai porque o Dana White deu 3 prêmios de performance da noite apenas, e isso me deixou meio revoltado. 2 semanas atrás a gente teve o UFC 304, eu acho, que foi do Belal contra o Leon Edwards, e o Dana White ficou revoltado, falou: eu nunca mais vou aumentar o prêmio de performance porque os caras não estão lutando como se eles quisessem, Qual que é o negócio em relação aos prêmios de performance? Isso aqui é uma coisa que a maior parte das pessoas não pensa, mas boa parte desses lutadores, para não dizer a maioria, ganha menos pela luta, mais o bônus adicional pela vitória, do que o prêmio de performance. Muita dessa galera tá presa num contrato de ganhar 12 mil se aparecer, mais 12 mil se lutar. Isso é metade de um prêmio de performance. Então, quando o Dana dá essas picuinhas, dá esses ataques de fúria aí, quando o Dana mete, não, eu não gostei muito das lutas, então vou dar só 3 prêmios, ele tá realmente prejudicando os atletas, cara. E a ideia, quando ele inaugurou o prêmio de performance da noite, retirando o prêmio de nocaute e finalização da noite, era justamente para que ele pudesse dar para mais atletas. E agora ele tá dando para menos. Ao invés de dar 4 prêmios, o cara deu 3. Isso 2 semanas depois de reclamar da galera que não tava lutando do jeito que ele gostava. Esse careca, pão duro, vagabundo. É isso aí. Bora então para o Rampazo Reage. Tô aqui com 3 comentáriozinhos selecionados, abre aspas, para o Newton da Silva Júnior. Acho que uma das maiores virtudes dos 3 tapinhas é a diversidade. Temos um chinês, um afrodescendente aqui e um boliviano. Óbvio que não é dessa diversidade que você está se referindo, né? Eu que sou ruim de piada mesmo, Newton. Vou continuar aqui. Acredito que os 3 são amigos, mas não hesitam em um contrariar o outro, em terem opiniões diferentes e perspectivas diferentes. E isso só enriquece ainda mais o podcast. Resumindo, são 3 especialistas em áreas diferentes e que não tem problema algum em divergirem em suas opiniões. Parabéns. Cara, obrigado pelo teu comentário e pela tua percepção, né? Porque isso de fato é uma coisa que nos orgulha aqui. Que é a gente se sentir meio livre, leve e solto para discordar, para provocar, para alfinetar, para encher o saco um do outro. E não raro a gente pensa diferente mesmo, inclusive em off. Então, de certa forma, o que acontece aqui no podcast é meio que uma extensão de algumas conversas que a gente tem em off, inclusive.
nos grupos, nas chamadas e tudo, e a gente abre a câmera aqui e sai discordando também. O que é legal, porque quando a gente concorda, é porque a gente concorda mesmo, e não só por corporativismo. Obrigado, Newton, pelo teu comentário de novo, né? Essa é uma independência que eu espero nunca perder aqui nos Três Tapinhas. E o próximo comentário, que é do Almoxarifado Santo Amaro. Você que está no bairro de Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, precisa de... O Almoxarifado Santo Amaro, abre aspas. Como este canal tem apenas 577 inscritos? Absurdo! Deveria ter muitos milhares ou milhões. Comenta o comentário do Almoxarifado, Barbie, por favor. Senhoras e senhores, soldados e soldadas, é verdade. Todos aqui estamos de acordo. Vamos todos dar as mãos, vamos todos elevar as mãos para o céu, fazer uma prece pelos Três Tapinhas para ganhar mais inscritos. E vamos todos meter o dedo nesse botão de compartilhar. Vamos mandar para a tia do WhatsApp, vamos mandar para a avó, vamos mandar para os primos, vamos mandar para toda a galera, porque é isso, galera. Nós queremos crescer, nós queremos aumentar a qualidade deste podcast, nós queremos aumentar o número de quadros que a gente faz, a gente quer se dedicar mais a isso, a gente quer mais inscritos, a gente quer mais atenção. Eu sou um cara vaidoso, eu preciso de todos olhando para mim. Sigam o seu capitão. É isso aí, Almoxarifado Santo Amaro. Claro que por trás do seu comentário, da sua indignação, né, com os poucos inscritos, tá o reconhecimento da qualidade, do nosso esforço aqui. Então, agradeço o seu comentário e a sua audiência e a sua inscrição. Certamente você é um dos 577. Que, aliás, essa altura do campeonato, talvez estejamos já com 579. Vamos chegar a 1000. Eu não sei se vocês sabem, né? Tem gente que não sabe, que chegou atrasado. O dia que batermos 1000 inscritos, Barbie vai imitar uma galinha com pena, com bico. Vai alçar voo aqui no YouTube, tá? 1000 inscritos. E por fim, porque esse comentário aqui agora, do nosso inscritíssimo, esse cara é brabo, esse cara é inscrito aqui, né? O príncipe, o Pablo Fernandes, ele vai um pouco ao encontro de uma certa queixa que a gente vem fazendo aqui nas últimas edições, que está permeando aqui essa edição também. Eu comecei dizendo que o card não tá lá essas coisas, o meu tapa de despedida vai um pouco nesse sentido também, então eu quero ler o comentário na íntegra do Pablo Fernandes. Abre aspas. Sou o Team Barbie nessa polêmica sobre a qualidade dos eventos. É nítida a queda de qualidade e até mesmo de carisma dos lutadores que compõem esses cards menores. Sinto falta de lutadores estilosos, tipo Joe Lauzon, Matt Brown, John Dodson, Chris Lieben, galera do meio da tabela que também eram bons personagens e criavam boas narrativas para esses Fight Nights. Hoje estão mais raros. Os da moda são Pimblett e Holland. Ele vai continuar aqui, eu só quero comentar aí. O quadro chama Rampazzo Reage, eu vou reagir. Cara, eu entendo o que você está dizendo, mas eu acho que tem um saudosismo teu e do Barbie aí, de tudo que é do passado é melhor. Cara, assim, olha que eu não gosto do Holland, hein? Eu não gosto do Holland. Mas tem gente tão divertida quanto hoje em dia. Eu acho que não é bem por aí o negócio. Mas enfim, tá bom, é tua opinião. Vou continuar lendo aqui. Agora é o seguinte, precisa ser ressaltado que a qualidade caiu. Porque isso que o Pablo fala é legal, que a qualidade caiu porque o evento vende por si só, apenas pela marca. Isso é verdade, né? O UFC está maior do que nunca foi. ESPN já compra uma porrada de cardzinho, isso já está pago. Claro que eles vão aproveitar e inflar os pay-per-views. Então tá aí uma tese interessante, isso ninguém comentou aqui no último podcast. Talvez o UFC não esteja precisando se esforçar tanto para rechear porque a coisa já está andando sozinha. Eu até fiz um comentário rápido sobre a ideia de monopólio, que é crime, né? O Barbie acrescentou que isso tá para eclodir lá nos Estados Unidos, mas de fato do UFC andar de braçada no mercado, talvez exija menos
essa necessidade deles qualificarem os cards. E aí ele finaliza aqui, isso é meio óbvio, mas acho que vocês deixam de dar essa contextualizada. Os cards mudaram porque o UFC agora está em outra prateleira. É verdade, isso a gente não comentou e nisso eu concordo 100% com você, ó príncipe de Maquiavel. Bora seguir aqui então, o UFC 305, voltamos para onde você queria, né? Você está aqui por causa do UFC 305, você está aqui por causa do Adesanya, que eu sei. Você é hater do Adesanya, que eu sei. Ou você ama o Adesanya, que eu sei. É hater ou ama o Easy? Comenta aqui. E Meloto, por favor, que horas começa o card principal e qual a primeira lutinha dele? Vamos começar a falar deste card. Bom, o card principal está previsto para começar às 23 horas, no horário de Brasília, e a primeira luta é entre o Li Jingliang contra o Carlos Prates. Confronto entre dois strikers, um chinês aí que foi ranqueado no UFC, agora está em uma baixa, vem de um tempo parado, um problema na coluna, e vai pegar o brasileiro aí que tá tendo aí uma grande expectativa em torno dele de ser o próximo grande representante do Brasil nos meio médios, né, que hoje nós temos poucos lutadores ali, então decadentes, né, o Durinho, infelizmente, o Rafael dos Anjos até tá quase em vias de se aposentar, então é a esperança aí, e lutaça, né, lutaça, vamos torcer. É isso aí. Carlos Prates, apelidado de Carlos Cigarro por Igor Meloto. É um mau caráter, né? O cara vai e manda essa. A próxima luta é Taito Iwasa versus Jairzinho Rozenstruik. E aí, Barbie, tá animado pra essa luta ou não? Honestamente, sim. Porque eu acho que é tipo assim, os dois pegaram finalmente os oponentes que eles mais queriam. São dois trocadores de não grande mobilidade, mão pesada, que gostam de entrar lá e sair na porrada na curta distância. E eles vão pegar aí um cara tão disposto a fazer isso quanto eles. Dois caras de queixo duro, mão pesada, não na melhor fase da carreira. E é isso, eu honestamente acho que essa luta tem tudo para ser boa. Claro que ela também tem aquela capacidade incrível dos pesados, de tipo, os dois cansam e a luta fica ruim, mas ela tem tudo para ser um bang-bang bem divertido. E na sequência, Meloto, a gente tem o Matheus Gamrot contra o Dan Hooker. Você está empolgado para esta luta ou não? Com certeza, tô empolgado desde a primeira. Bom, aqui é confronto de elite de pesos leves, né? O número 5 contra o número 11. A tendência aqui é que se o Gamrot ganhar, ele possa brigar aí pelo title shot, vai ter argumento para isso. É o que mais vem de vitórias ali, talvez no top 5. E o Dan Hooker é o striker aí, é o confronto de estilos, né? Grappler contra striker. Então, a tendência aí é que haja algum tipo de domínio ali de um dos lados. Cara, a expectativa é muito grande para esse card todo. Nossa, cara, com você é muito fácil. Vocês dois são muito faceizinhos. É muito fácil seduzir vocês dois. Eu não tô empolgado com esse card, cara. Não tô. Na boa. Começou aqui. Primeira luta que o Meloto comentou do Carlos Cigarro, segundo ele. Apelido que o Meloto inventou pra ele. Nenhum dos dois é ranqueado. Aí a gente chega no Taito Iwasa, top 10. Aí Matheus Gamrot contra Dan Hooker, top 10. Porque do Dan Hooker é sério, cara. A gente tá falando de UFC numerado. Aonde estão os top 10 das categorias? Não entram no UFC Vegas. Não entram no UFC Fight Night. Aí tem um UFC numerado, eles não entram também? O UFC tá guardando esses caras onde? Tá dentro da caverna do Canadá lá do Barbie? Cadê esses caras pra lutar aqui agora? E vocês empolgadíssimos aí com esse card? Vocês são muito fáceis. Pelo amor de Deus. Com certeza, porque é um evento regional. Então você não vai ter a elite, o americano contra o brasileiro lá. Você tem que pegar lutadores da casa. Você não vai pegar o top 2 só por ser top 2. Tem que ter um aspecto comercial ali também. Não, aí mas a gente chega. Não, peraí, eu só acho que isso aqui entra naquela coisa que a gente já conversou algumas vezes aqui, que tipo assim, uma luta boa independe de onde eles estão no ranking, mas essa que é a grande reclamação, e eu concordo com você nisso, Ram, porque tipo assim, a gente tá assistindo o UFC, a gente tá pagando dinheiro, pelo menos eles,
E a ideia é, você quer ver os melhores do mundo lutando contra os melhores do mundo. Agora, o que eu tô empolgado é que eu acho que essas lutas vão ser lutas boas, mas em relação à significância delas no nível mais alto, elas de fato não são muito significativas, que é a sua reclamação, e eu acho que é uma reclamação muito correta. Aí a gente chega aqui, Meloto, no Common Event, que é junto com a luta principal, ou fora a luta principal, a única luta que tem 2 top 10, que é o Kai Kara-France contra o Steve Erceg. Não vamos ter uma análise de luta do Capitão. Poderíamos ter, hein? Mas passamos batido. Vamos expandir um pouco mais sobre ela. Eu quero que vocês dois comentem essa luta, por favor. Bom, tá aí então, ó, o confronto no top 4 contra no top 7. Grande luta do peso mosca, e um confronto local. Aí eles conseguiram reunir um lutador da Nova Zelândia com um lutador da Austrália, o que é bem raro, confronto de elite envolvendo esses dois países. E, cara, aqui que esses caras aqui são muito bons, velho, muito bons. O Steve Erceg, esse cara é muito bom. O Kai Kara-France, performances também, tem um pouco de irregularidade também no caminho, mas ótimo lutador. Cara, essa luta aqui me empolga muito, cara. Me empolga muito. Olha, eu não sou tão exigente assim com cards, porque eu tô acostumado a ver coisas muito piores, cara. Então, essas coisas aqui, pra mim, me agradam muito. Essa luta Qual o teu é uma palpite aí, Barbie, pra essa luta? Pô, excelente pergunta, você me pegou bem desprevenido aqui. Eu acho. O que que eu acho, bicho? Eu não sei nem o que que eu acho. Deixa eu falar. Então calma que eu vou te dar. Meloto, você tem palpite pra essa luta? Eu tenho, bem claro, o Steve Erceg, nocaute. Nocaute? Isso Sabe que o mesmo. Steve Erceg tem, tipo, um nocaute na carreira, né? E você sabe que o Kai Kara-France não tem um queixinho muito bom, né? Mas, bicho, a gente tá falando de um nocaute na carreira. Não, Só mas confiança na mão do cara. Mas, assim, o que eu acho muito bom nessa luta, e falando aqui pra vocês, soldados, é que, tipo assim, esse talvez seja um dos melhores confrontos de boxe que o UFC pode casar hoje em todas as categorias. Todas, porque esses caras são boxeadores. É o jogo deles, é o que eles fazem de melhor. Claro que eles têm outras armas, o Kai Kara usa muito chutes baixos, o Erceg trabalha muito bem os cotovelos, mas no geral eles são caras que trabalham fundamentos de boxe muito bem. Fintas, jabs, criação de ângulo com combinações. E isso, cara, eu acho que vai gerar uma luta muito bonita de se ver. Eu tô muito animado para ela. Eu acho que o meu palpite também vai um pouco aqui mais no Erceg. Acho que, pelo menos até o momento, ele mesmo que ele tenha perdido para o Pantoja, a impressão que dá é que ele tá numa crescente, mas eu não tô tão confiante quanto você não, Veloto. Nocaute? Se isso acontecer... Ô, Melo, é uma luta de 3 rounds, né? uma pena, né? Uma pena. Eu acho... Eu tô com o Meloto no Erceg. Inclusive, então, provavelmente vamos de Steve Erceg lá no palpitão do canal Contra Golpe. Mas eu tô com o Barbie, que eu iria por pontos. Bom, eu acho o Erceg muito letal, cara. Ele é muito letal. Ele tem uma técnica que acho que ele consegue perfurar esse bloqueio do Kai. Pode ser, e você bem lembrou que o queixinho do Kai Kara-France, ele já tomou um knockdown em luta que ele venceu, inclusive, né? Ele tem realmente um queixinho safadinho ali. Lutão. Aqui é uma luta muito, muito legal mesmo. E vamos ver o que acontece aí, porque daqui pode sair o próximo adversário do Pantoja, no peso mosca, o que seria... essa categoria está uma bizarrice, cara. Uma bizarrice. A gente já comentou dela, o Barber fez uma anamnese aqui, acho que não tem mais nada para ser falado. E aí chegamos na luta principal, que é uma luta que tem muita rivalidade envolvida, mas uma rivalidade meio fabricada, meio esquisita, né, Meloto? Olha, eu de certa forma eu achei que ela foi honesta, ela foi verdadeira. Eles têm ali uma rixa entre eles mesmo, e
vai ser interessante, porque é um confronto aí que ele não é só dentro do octógono. Ele tem uma coisa mais ampla, né? Uma coisa mais complexa por trás aí, por conta das provocações do Duplessis, de dizer que é o único campeão verdadeiro da África, né? Então, acho que tem sim, claro, o UFC força um pouquinho, tenta botar ali, né, os dois no octógono para se encarar, por exemplo, como aconteceu no passado, mas é uma luta que ela me chama a atenção por todos os aspectos, tanto técnicos, quanto a relevância do que tem em jogo ali, esportivamente, e também da questão ampla, complexa. Muito bem, então, Barbie, agora eu quero saber, já que você vai falar da luta, chegue contando pra gente, trazendo já aquela análise caprichada que a gente tanto espera. Começando, então, pelo campeão, Dricus du Plessis. O que o sul-africano vai trazer de armas para manter o cinturão, passar por cima da Adesanya, né? Tem alguma coisa nova? Você enxerga ele vindo com um jogo diferente? O que ele faz sempre vai bastar? Conta pra gente que a tua bola de cristal tá dizendo que o Du Plessis vai fazer. Cara, é interessante que você falou dessa coisa que o Duplessis faz sempre, porque pra mim o Duplessis é um cara que ele joga pelo método, mas ele não tem a técnica. Então é tipo assim, é como se a estratégia dele fosse bem desenvolvida, mas a técnica dele é pros pampas, né? É aquilo que a gente vê toda luta, é isso que fez ele quase perder praticamente todas as lutas que ele fez desde que entrou no UFC, até chegar na luta contra o Robert Whittaker, que ele simplesmente passou o caminhão. Mas também foi essa luta contra o Robert Whittaker que me fez acreditar que esse cara seria campeão. Justamente porque, beleza, ainda foi aquilo, sabe? Ainda foi ele encurtando de uma maneira meio atabalhoada, mas ele estava fazendo muitas coisas específicas que perturbavam o Robert Whittaker. E ele até comentou essas coisas bem específicas depois da luta. Isso aqui, para mim, que eu achei muito interessante. É que eu admiro muito lutadores que entendem o fato que eles são limitados, que eles não vão... tipo, o que eu tô falando é que o Dricus não vai chegar em uma luta contra o Adesanya e pensar, eu vou ficar na distância, mandar meus jabs e controlar. Ele sabe que ele não consegue fazer isso. Ele vai fazer o que ele faz, e adaptando, assim, como dizer, aparando as arestas para se adequar ao jogo do Israel. E para mim o lance aqui é que o Dricus é um cara muito, muito impositivo fisicamente. Ele se impõe com muita facilidade, ele é muito forte, ele é muito poderoso, e eu até achei que a luta dele contra o Strickland seria mais fácil do que foi, mas ainda assim eu fiquei meio impressionado pelo fato que ele ganhou rounds. Eu entendo a controvérsia, mas o fato é, mesmo que a luta tenha sido muito parelha em pé, isso ainda assim desviou da expectativa. Porque, pelo menos para mim, ele venceria essa luta no chão, e a luta basicamente não foi pro chão. O fato dele ter ganhado round de trocação contra um cara contra o Strickland, com a técnica que ele tem, com a vantagem de altura e envergadura que ele tem, mostra que esse jogo de bumba meu boi que o Du Plessis faz, funciona e funciona muito bem, porque ele tem uma noção muito boa de timing, ele tem uma noção muito boa de quando que a aproximação deve ocorrer. E para mim, o que faz ele ser realmente perigoso é o jogo de chão. É esse risco, né? Porque você está lidando com um cara muito fisicamente imponente, um cara que tem poder de nocaute nas duas mãos, que pode te nocautear a qualquer momento da luta. E se por acaso você se distrair do jogo de quedas dele, bicho, o jogo de chão dele é deceptivamente muito bom. Muito bom mesmo. As passagens de guarda dele são muito boas. O controle dele por cima é muito bom. O ground and pound dele é de muita qualidade. É tipo assim, ele às vezes dá uns erros tão absurdos no wrestling que você tende a pensar que o cara não tem qualidade nenhuma, mas até o momento o jogo dele vem funcionando. E a gente sempre reclamou do cardio dele, foi uma reclamação constante desde que ele entrou no UFC, mas ele aparenta ser aquele cara que, tipo assim, ele vai diminuir de 100% para 60% em, tipo, 2 minutos de luta. Mas pelo resto da luta inteira ele vai ficar nesse 60%. Ele fez 5 rounds com o Strickland, cara. São 25 minutos de luta e ele ganhou o quarto round. Sabe, o quinto round não, mas o quinto round foi onde o Strickland aumentou o volume. Foi mais o que o Strickland fez do que o Dricus não fez. O que eu tô querendo dizer aqui é que mesmo que ele não seja um exemplo primoroso de gás, ele consegue manter a pressão, ele consegue manter a constância, ele consegue manter essa imposição física que ele traz, as sequências de golpes.
E é um cara que dá aquela combinação marchando, que é uma parada não muito técnica, mas se pegar, bicho, é caixão, sabe? Justamente porque todos os golpes ali são golpes potentes. Eu também acho que ele tem chutes baixos muito bons, não é uma coisa que que tenha aparecido recentemente nas lutas dele, mas se você vê lutas antes dele estrear no UFC, as primeiras lutas dele quando chegou, são chutes baixos extremamente potentes, e é um cara que lutou kickboxing antes, e ele tem muito aquele estilo holandês de lutar, que ele entra com a combinação e joga o chute baixo quando o adversário tá saindo, justamente para punir a saída dele. Eu tô fazendo ele parecer mais técnico do que ele realmente é. Mas é um cara que, tipo, ele vence as lutas por estudar o adversário e por saber aplicar as poucas coisas que ele faz bem em combinação com a imposição física que ele traz. Olha, eu tenho uma coisa para falar sobre o Dricus du Plessis, mas eu vou falar depois que você terminar a análise e dar o teu palpite. Do outro lado, a gente tem ele, o Israel Adesanya. Quantas análises, né, você já não fez do Adesanya na sua vida, Barbie? Mas essa é diferente. Muito tempo parado, vindo de uma derrota surpreendente, mais velho, mais forte, né? É o que os bastidores vêm dizendo. Que previsão você faz do Israel Adesanya nessa luta, tendo ainda um componente, né, que o Meloto trouxe aí da rivalidade, da coisa da autenticidade africana, né, que o du Plessis encheu o saco, provocou, a coisa ficou séria mesmo, até onde esse emocional pode ajudar ou atrapalhar o Adesanya na luta. O que você acha disso? Ó, essa aqui, como você falou, o contexto dessa luta é muito diferente, né? A análise vai ser muito diferente. Vindo de uma derrota, não só uma derrota qualquer, uma das maiores zebras da história do UFC, na qual ele foi dominado de ponta a ponta. Beleza, ganhou um round ali, mas tipo assim, num contexto geral da luta, ele foi tirado pra nada, assim, não encontrou muitas coisas contra o Strickland na área que era a área dele. Era um casamento de estilos que deveria ter sido simples e não foi. Valorizo muito o que o Strickland fez. A questão para mim é como que isso deve ter afetado o psicológico do Izzy. Vocês têm noção que o Israel, desde que ele entrou no UFC, nunca ficou tanto tempo sem lutar. E antes disso, ele só tinha ficado tempo sem lutar, tipo assim, na carreira dele, fora do UFC, porque ele estava combinando a carreira dele com uma carreira muito bem sucedida de kickboxing. Então, tipo, o cara não tá realmente acostumado a ficar parado. É como você falou, agora ele tá com 35 anos de idade. Ele já não é mais um cara jovem, tá há tempo sem parar, sem lutar, perdão. Vindo de derrota, uma derrota acachapante, inclusive, eu fico muito receoso mesmo, cara. O psicológico dele, não sei onde é que ele tá ali fazendo os vídeos do canal dele do YouTube, parece estar extremamente estressado com o fato que o Poatan tá se dando bem na carreira e ele parece não tá indo. Claro que esse tipo de coisa aqui é só impressão. Você pega vendo os vídeos do cara, tipo, ele não tá declarando isso, ele não tá aparecendo na frente das câmeras chorando, ele não tá aparecendo na frente da câmera triste, mas você tá combinando muita coisa. A falta de atividade, a derrota, a idade já mais avançada, o fato dele ter recusado uma disputa de cinturão dada na categoria dos meio pesados. Eu simplesmente não acho que ele tem mais aquele brilho no olhar, mas eu posso estar muito errado. Em termos de estilo de luta, o Israel é basicamente um outfighter, um lutador de longa distância, que se baseia muito em combinações de chutes baixos principalmente, e depois ele vai usar esses chutes baixos para fintar chutes altos, para fintar aquele chute em interrogação, chutes frontais também, e constantemente trocando de base para constantemente dominar a mão do adversário com a própria mão. Ele tem ótimos jabs, tem boa sequência de jab direto, e é um cara que ele vai se adaptando ao adversário conforme a luta passa, e ele faz isso muitíssimo bem. Qual que é o problema aqui? O negócio é, se você quiser ver mais análises sobre o Israel Adesanya, você pode até ir atrás aqui. Eu já fiz várias análises sobre o Israel. Eu quero citar aqui os problemas que apareceram, principalmente nessa luta contra o Strickland, porque o Strickland estava lá usando aquelas coisas de combinação, marchando, levantando o joelho para bloquear os chutes, e o Israel pareceu completamente sem ideia, bicho. Ele pareceu não ter noção do que ele podia fazer, e existem muitas opções. Um monte de gente quer acreditar que a defesa do Strickland é infinita. Não é, na verdade é uma defesa extremamente varável ali para lutadores de alto nível, tanto que o Poatan tomou conta disso em 2 minutos de luta. Aquilo ali não foi acidente, galera.
E o Israel não conseguiu fazer isso, ele não conseguiu encontrar um jogo confortável durante a luta. E essa aqui que é a parte que me estressa, né? Porque para mim mostrou ali um desconforto muito grande. E eu já tinha visto alguns desconfortos no Israel, principalmente em relação a lutar contra caras grandes, e eu acho que essa aqui é a coisa mais interessante. Ele detesta lutar contra caras que bloqueiam chute. Detesta, bicho. Porque isso tira o jogo dele. Contra o Black X foi aquele lance. Contra o Poatan foi a mesma coisa. E contra o Strickland foi a mesma coisa. Você tira o plano A do Adesanya e ele simplesmente parece assim, eu não tenho muita certeza de como que eu posso controlar a distância aqui. Eu não tenho muita certeza de como que eu posso fazer as coisas funcionarem aqui. Agora, o Du Plessis é esse cara? Até o momento ele não mostrou isso. Existem outros riscos aqui, mas em relação ao jogo que funcionou contra o Adesanya, o lance interessante é que esses caras que eu citei, o Blachowicz, o Poatan e o Strickland, venceram o Adesanya na área dele, na trocação. Não foram caras que levaram ele para o chão, até porque levar o Israel para o chão não é uma das tarefas mais simples do mundo. Também não é uma das mais complexas, porque ele não defende muito bem quedas na distância. Explodindo, você pode pegar ele e jogar no chão. Até o Vettori quedou ele várias vezes. Mas a galera tem uma insistência de tentar quedar o Israel no clinch, e eu digo que o Israel é basicamente inquedável a partir do clinch. Pelo menos a última versão que eu vi dele. No chão, básico. Ele é um lutador bem básico no chão. E é isso, eu acho que esse realmente é o Adesanya. Se você quer ver mais detalhes a respeito do jogo dele, eu acho que você pode ver as outras análises que a gente fez a respeito, porque isso aqui eu queria contextualizar um pouco mais o Israel no momento que ele está. Bom, e agora o que todo mundo quer saber, né, Barbie? E o encaixe entre eles? Encaixe e palpite. Quem vai sair vencedor dessa peleja neste sábado? Bom, então, desde que o Dricus entrou no UFC, eu vinha pensando nessa luta como uma das lutas mais fáceis da carreira do Adesanya, porque seria uma luta que era tipo assim, circular, movimentar, deixar aquele touro brabo, meter a cabeça na parede do octógono, porque o Dricus só sabe se movimentar, tipo, em linha reta, e trabalhar chute baixo, trabalhar contra golpes. Eu achava que essa seria uma luta simples, e a minha opinião mudou muito quando eu vi a luta do Dricus contra o Whittaker, muito porque o Whittaker, na minha opinião, é um anti-wrestler muito melhor do que o Adesanya. Na verdade, ele é possivelmente um dos melhores do UFC, talvez da história do evento. E ele ainda assim foi quedado e segurado no chão. E eu só fiquei pensando, tipo assim, você tá pegando um cara como o Dricus, que é um cara forte, um cara explosivo. Se ele pegar o Israel no meio do octógono e conseguir segurar as pernas dele e levar a luta para baixo, bicho, eu acho que ele vai causar um amasso no Adesanya, sabe? Em termos de trocação, igual eu falei, eu ainda sustento que essa é uma luta, em tese, tranquila para o Adesanya. Eu acho que o estilo de contragolpeador dele, a forma que ele circula pelo octógono e trabalha chutes baixos, eu acho que isso vai casar muito bem com o que o Dricus faz. Mas só que eu já vi o Dricus adaptar as armas dele muito bem aos oponentes, e eu acho muito possível ver ele fazendo uma estratégia que é tipo assim, uma coisa que você vê de caras como Rafael dos Anjos, Luke Rockhold, que é a ideia de você pressionar o oponente já sabendo que ele vai circular e você punir a circulada. E principalmente trabalhando chutes baixos no Adesanya, eu acho que essa é uma ideia muito interessante para o Dricus, sabe? Você pressiona, quando ele circula para um lado, você chuta a perna da frente, a perna que está indo para aquele lado, sabe? Porque é muito difícil você bloquear chutes quando você está circulando de um lado para o outro. E, obviamente, eu acho que é crucial aqui para o Dricus, eu espero que isso tenha sido um foco de treino para ele, defender chutes baixos. Ele precisa fazer isso, tirar o plano A do Adesanya e fazer as coisas funcionarem para ele. Se nada disso acontecer, vamos dizer que o Dricus entrou o mesmo cara da última luta. Eu ainda assim acho que a imponência física que ele traz e o fato dele tolerar muita pancada, ser boi brabo mesmo, eu acho que só isso por si só já faz com que ele seja um jogo bem complicado para Adesanya pela questão de quedas, pela questão de jogo de solo mesmo, sabe? De você ter que lidar com um cara que tem aquela força, aquele domínio por cima, o ground and pound, os ataques de finalização. E eu vou dizer, o meu palpite aqui, cara, vai ser no Dricus.
E eu digo isso até com uma certa dor no coração. Digo uma certa, porque o meu palpite é para o Dricos terminar o ano como campeão. Então, se ele vencer essa luta, é 1 ponto para mim. Mas a minha torcida vai muito para o Adesanya. É um dos meus lutadores favoritos, sempre foi. E esse confronto tem até aquela coisa pessoal ali, de um falar que é mais africano do que o outro. A gente vai abordar isso um pouco mais para frente no podcast. Mas, por essas coisas, eu gostaria que o Adesanya vencesse, mas pelo momento que o Adesanya está vindo, pelo fato que eu não tenho muita certeza de quanto que ele está se dedicando nos treinos, e ainda mais porque esse ganho de massa, eu não tenho certeza se é uma ideia muito boa, justamente numa luta que ele precisa ser o mais ágil possível, sabe? Tem muitas coisas no Adesanya que me fazem ficar muito receoso de apostar nele hoje, nessa luta, enquanto o Dricos está na melhor fase da carreira, então o meu palpite vai ficar com o Dricos du Plessis. Meloto, eu queria que você comentasse aí o palpite do Barbie, mas o que eu queria dizer, que eu falei que eu ia revelar só depois que o Barbie fizesse a análise final dele com palpite sobre o Dricos du Plessis, é que o Dricos du Plessis, ele tá num grupo de lutadores seleto, pequeno, que calaram a minha boca. Porque quando ele começou a entrar no top 15, as lutas dele no top 15, no top 10, eu vi aquelas lutas e ele ganhando por um tris, e ganhando por umas conjunturas, umas lutas tudo errada, e ele ganhando, ele lutando tudo errado e ganhando. Eu falei, mas quem é esse bêbado? Aonde vai parar esse cara? Eu nunca achei que ele venceria o Whittaker. Eu nunca achei que ele seria campeão. Então, assim, eu não tenho mais cara de pau de desconfiar desse cara. Eu não sei o que vai acontecer. Eu acho o Izzy favorito, pelo amor de Deus. Racionalmente. Mas, cara, eu não coloco 1 centavo nem a favor nem contra. Eu tô correndo dessa luta, cara. O que vocês falarem que vai acontecer, eu vou acreditar. Eu assumo a minha inépcia, a minha ignorância para opinar sobre essa luta. Eu não tenho condição de avaliar Dricos du Plessis. Vai lá, Meloto. É verdade. O Dricos du Plessis, pra mim, também foi um dos lutadores que eu botaria a mão no fogo, assim, que ele não entraria no top 5, né? E ele acabou entrando, ganhou do Robert Whittaker lá numa luta que eu também, olha, eu jamais esperaria que ele ia fazer aquilo que ele fez. E agora eu acho que é possível que ele possa, né? Não dá mais pra duvidar dele, realmente. Então, pô, tua análise foi perfeita, eu concordo 100% com ela, mas eu não vou dizer 100%, na verdade uns 90%, porque eu vou ser um pouquinho mais ousado. Eu vou dizer que eu acho que o Adesanya vai ganhar sim e vai ganhar por nocaute. Eu acho que ele vai nocautear o Dricos du Plessis e colocar o Dricos no lugar dele, cara, porque parece que é uma vaca em cima do telhado, né? Não era pra estar lá. E aí, cara, você joga essa batata quente na minha mão no palpitão no canal Contragolpe, né? Que o Barbie tá indo de du Plessis, você indo de Adesanya, e eu acabei de falar que eu não sei o que eu faço. Eu vou jogar uma moeda pro alto, ou deixo vocês dois decidirem aí pra ver se alguém cede. Eu juro que eu não sei o que fazer aqui. Bom, galera, o Conta Meloto dessa edição vai contar aqui pra vocês alguns detalhes sobre essa luta principal, começando pelos shorts personalizados que os atletas vão utilizar, começando pelo Dricos aí, ó, que quem tá no YouTube consegue ver a imagem, quem tá no Spotify vai ter que ir no YouTube para ver. O Dricos com os shorts representando as cores completamente da África do Sul, né? Todo voltado a isso, enquanto o Adesanya com as cores mais, não vou dizer tão discretas, porque chama atenção também, mas um preto com detalhes amarelos, né? E os detalhes ali em formato de raios. Então, talvez tenha alguma ligação com Naruto, né? Quem assiste esse desenho talvez possa dizer aqui melhor pra gente. Bom, agora sobre a parte da luta mesmo, técnica, o Dricos, segundo o técnico dele, né, o treinador, não tem planos de levar essa luta pro chão, galera. Ele disse que vai trocar com a Adesanya, quer vencer nessa área, né? O treinador dele, em entrevista ao EFC Engadget, disse isso. Estamos 100% certo daquilo que a gente vai fazer, do que a gente precisa fazer. Eles acham que o Dricos vai quedar e tentar quedar, né, logo de cara. De jeito nenhum, queremos vencê-lo em pé, afirmou aí o treinador do Dricos, dizendo que se fosse o Dricos no lugar do Strickland, quando o Strickland acertou aquele golpe
no Adesanya, o Adesanya teria sido nocauteado naquele momento, porque o Dricus tem muito mais poder de nocaute do que o Strickland. E um dos métodos que o Dricus está sendo treinado para essa luta, inclusive foi mostrado aí no countdown do evento, é choque, galera. O treinador utiliza aparelhos de choque para corrigir erros dos seus atletas durante os treinos. Quando ele observa alguma coisa errada lá, algum movimento errado, o lutador é punido com choques, né? Um aparelho de choque nos pés lá. Eles fazem fila para levar esse choque. É impressionante. E, segundo o Dricus, tem dado resultado. Ele diz que adora isso aí, tá? Tipo, completamente satisfeito. Acho que isso aí realmente é eficaz. E agora, sobre o Adesanya, o Adesanya foi perguntado sobre essa questão aí de o Dricus levar essa luta só para trocação, e o Adesanya disse que não acredita. Ele acredita que o Dricus vai tentar quedar logo de cara, e ele duvida que o Dricus vai trocar com ele por muito tempo, porque ele é um cara super letal, e também tem um bom wrestling para manter essa luta em pé se precisar. Isso que o Adesanya acredita. Para quem não sabe também, o Adesanya está super motivado para essa luta, né? Diz que pela primeira vez ele nunca esteve tão motivado para matar alguém. E a respeito do tempo inativo que ele ficou, foi por conta de lesões e não por uma escolha. Ele poderia até lutar, mas ele queria, antes disso, recuperar totalmente das suas lesões, e foi somente a partir daí que ele voltou a treinar. Ele até poderia ter lutado no UFC 300, para quem não lembra, mas não pôde ali porque estava muito perto, né? Mas ele poderia fazer esse sacrifício, segundo ele. E aí, a partir do momento que o médico autorizou, não, você está 100%, ele já iniciou os treinos aí, e está muito forte. Para quem não sabe, ele divulgou algumas fotos aí, eu vou até mostrar aqui para vocês estão vendo aqui no YouTube, ele está muito mais forte do que o normal. O Dan Hooker chegou a dizer, numa entrevista, que ele está assustador, está batendo mais forte do que nunca, que ele está com um tipo novo de força e poder. Ele falou assim, ó, acho que ele não tinha tempo para levantar peso, porque como campeão, ele lutava 5 vezes no ano, e agora que teve tempo para adicionar força e peso, está impactando positivamente a performance dele, disse o Hooker em entrevista à Sporting News Austrália. Mas quem pensa que isso é um motivo que, de certa forma, vai fazer ele subir de categoria, né? Se ele vencer esse confronto aí para tentar lutar contra o Poatan, se alguém acha que os pauzinhos estão sendo mexidos para essa finalidade, não é verdade. Pelo menos segundo o Dana White, logo em que eu estou falando isso aqui, gravando o podcast para vocês, ele concedeu uma entrevista poucas horas atrás, dizendo que o vencedor de Dricus du Plessis contra Adesanya vai defender o cinturão contra Sean Strickland, ex-campeão da categoria, que não teve a revanche imediata com o Dricus. É isso, galera. Finalizamos aqui então. Não tem Poatan e Adesanya, né? Pelo menos por enquanto, a trilogia. E também, muito menos, né? Islam Makhachev contra o vencedor dessa luta aí também. Para quem de repente pensou que o Islam ia subir 2 categorias, né, para fazer uma super luta, porque esse assunto veio à tona depois que o Belal Muhammad, companheiro de equipe dele, se tornou campeão dos meio médios. Esqueçam isso também, né? Bobagem. O próximo desafiante é Sean Strickland, segundo Dana White, em entrevista ao Jim Rohn. Boa, Melotíssimo. Muito bem. Meloto, aproveita que você está com o microfone aberto aí, tagarelando, e conta pra gente, então, que horas começa o evento. A gente falou há pouco do card principal, eu cornetei o card principal, vou cornetar de novo daqui a pouco, mas o card preliminar, esse é aquele evento que começa naquele horário mais tradiça, mais tardinho, madrugada dentro, né? Que horas começa o evento e qual a primeira luta, Melo? O card preliminar começa às 19 horas e 30 minutos, né? A transmissão aí, para quem não sabe, canal GOAT, né? O card preliminar, e o card principal e o evento completo como um todo no UFC Fight Pass. Primeira luta entre o Stuart Nicolin, um estreante australiano, uma promessa, uma joia aí da Austrália, o peso mosca, enfrentando o mexicano Jesus Aguilar, né? Um confronto aí, achei mal casado, viu, para falar a verdade. O Jesus Aguilar vem de 2 vitórias no UFC, vai pegar um estreante, não acho tão bem casado, mas é uma luta interessante, um confronto de estilos. O Jesus Aguilar, um grappler, embora também mostrou que tem um poderzinho de nocaute aí que pode surpreender, hein? Teve um nocaute aí viral que aconteceu esses tempos.
E o Nicolay é um cara que só tem uma decisão em 10 lutas, então pode ser uma luta interessante. E a próxima luta, meu amigo, qual é? A próxima é entre o Song Kenan, o chinês, contra o Rick Glenn. O Song Kenan, um daqueles chineses que enfrentou o Israel Adesanya, na época que o Adesanya só lutava na China, né? E o Adesanya venceu, né? O Song Kenan e com várias vitórias na China. Quem foi lá ganhar do Adesanya na China foi o Poatan. Mas enfim, Song Kenan perigoso, deu knockdown no Ian Machado Guerrero, pra quem não lembra, quase quebrou a banca naquela luta, enfrentando o Rick Glenn, um ex-campeão da antiga WSOF, né, que se tornou a PFL. Só que, cara, a tendência aqui é que o chinês, eu acho, né, que é o favorito para essa luta, por conta aí de uma juventude um pouco maior, e o Rick Glenn já tá decadente, já chegou na casa dos 35 anos aí. E na sequência a gente tem depois, pelo peso leve, um dos maiores favoritos dos últimos tempos, né, Meloto? Exato, Tom Nolan, um australiano aí que é uma joia do seu país, embora acabou perdendo uma luta no meio do caminho, mas comparadamente com o Alex Reis, que é um cara super inativo, aí lutou uma vez nos últimos 5 anos, por conta de um problema na espinha, e o cara perdeu praticamente a carreira, comprometeu, porque já tá com 37 anos, numa categoria aí que lutadores que precisam de uma juventude, né, para se manter. É difícil de ser top 15, né, com 35 anos para cima, é difícil. Então ele já tá com 37, a tendência aqui é realmente que o Nolan vença. Ele tá cumprindo o contrato, o Reis aqui, parece que ele tá cumprindo o contrato mesmo. E na sequência a gente tem o Jack Jenkins contra o Herbert Burns. Eu queria perguntar pro Barbie aqui, alguma chance do irmão do Durinho, do Herbert Burns, surpreender, quebrar a banca, virar o jogo da vida? Mas chance todo mundo tem, eu vou te dizer que, tipo assim, o Herbert ainda é um lutador solo muito talentoso, e eu nunca achei ele um lutador exatamente ruim, mas o cara tá, obviamente, no final da carreira ali, pegando um prospecto muito bom. Um cara novo, um cara que tá vindo aí embalado, tipo, ele perdeu a última luta, e ele tava ganhando a última luta contra o chefe Mariscal, perdeu porque quebrou o braço, se eu não me engano. Aí ele desistiu, obviamente, mas estava vindo aí numa ótima sequência de vitórias, sei lá quantas mil, enquanto o Herbert está com o quê? 3, 4 derrotas consecutivas. A última vez que ele venceu uma luta foi em 2020, a coisa é meio complicada para ele. E Barbie, rapidão, na sequência a gente tem uma luta pela excepcional, fantástica categoria peso mosca feminino, talvez a categoria mais interessante hoje do UFC inteiro. Casey O'Neill contra a Luana Santos. Qual que é o teu palpite para essa luta, Barbie? Cara, o meu palpite tá indo na Luana, cara. Ela teve uma performance impecável contra a Maria Agapova, tá vindo aí com tudo, enquanto a Casey O'Neill, bicho, ela me decepcionou muito. Claro que, assim, obviamente a pessoa que perde lutas depois de estar invicto decepciona de uma certa forma, mas ela vem sendo dominada, inclusive na área de maior domínio dela. Eu acho que a Luana vai dar mais um show aí. Ela está se mostrando extremamente talentosa em todas as áreas, muito nova essa menina, acho que ela vai brilhar. E na sequência, Meloto, a gente tem, pelas minhas contas aqui, ainda mais 2 lutas nesse card preliminar, é isso? Exatamente, né? Seria ali a primeira que tu tá se referindo, o Josh Culibao contra o Ricardo Carcassinha. Legal essa luta, hein? Interessante. É uma boa. Os dois aí em má fase, infelizmente, né? Olha, periga valer um emprego essa luta aí, infelizmente, né? Mas é uma lutaça aí. Eu acho que vai ser bem interessante ali para ver quem vai. A tendência é que tenha um desfecho contundente de um dos lados, eu acho. Vocês acham depois tem a luta e depois. Peraí. Vocês acham que a casa de aposta vai abrir pro Carcassinha perder por guilhotina? Vamos ver quanto é que vai estar pagando essa odd aí. E finalizando o card preliminar, Meloto, a gente tem a luta dos irmãos, né? Explica aí a piadinha. Exatamente, né? O Walter Walker, irmão do Johnny Walker, e o Júnior Tafa, irmão do Justin Tafa, né? Interessante aí, confronto de estilos, né? O Júnior, para quem não sabe, um ex-kickboxer do Glory, não tem uma defesa de quedas muito boas, não tem aí um grappling muito bom, não foi... É um lutador unidimensional até o momento, contra o Walter Walker, que deram esse confronto para ele.
Se pegar todos os pesos pesados ali, talvez é o mais vencível para ele por conta desse próprio estilo do Tafa. Né, o Walker é um rapper de origem, né? Busca levar a luta pro chão e tentar nocautear ou finalizar lá. Mas, na última luta, fizeram a mesma coisa. Deram um cara que com as mesmas características que o Júnior pro Walter, e ele conseguiu até ter um êxito no início, mas depois cansou, mostrou um desempenho físico muito ruim, muito aquém do esperado, e agora a tendência, eu espero, né, que ele tenha melhorado esse quesito, porque deixou muito a desejar, né? Deixou uma impressão muito ruim na estreia dele no UFC. É verdade. É verdade. Vamos ver se ele vira o jogo e deixa a gente mais esperançoso com relação ao desempenho dele nessa categoria. Campo minado. Bora então agora ir para o campo minado, aquele momento em que eu salivo, né? Começando pelo recap aqui dos nossos palpites, só que dessa vez todo mundo foi bem, né? Fazia um tempinho que isso não acontecia, hein? Os três cravando aqui. Rampazzo, José Mariscal vencendo Damon Jackson, check. Meloto, Danny Barlow vencendo Nikolai Varetnikov, check. E o Capitão Carisma foi Josef Zalal vencendo Jaron Ernest e check, claro, né? O seu garoto, Zalal. Chegamos então para os palpites deste evento, né? Tá animado aí com a tua escolha, ô Barbie? Você quase não tem chance de ganhar dessa vez, né, safado? Ó, você fica falando essas coisas, mas o Tom Nola era favoritíssimo para a primeira luta que ele fez dentro do UFC e ele perdeu. Para a segunda ele era favoritíssimo e ele quase perdeu. Eu acho que assim, é aquela coisa que esse cara é uma zebra esperando para acontecer, mas o meu palpite aqui, o meu campo minado tá indo no Tom Nolan vencendo o Alex Reis. Alex Reis tá pagando quase 1-10. Pelo amor de Deus, não tem como. Desculpa, Barbie, dessa vez, enfim, seria... Se ele perder, é papo de eu ficar com dó de você, porque seria uma coisa muito surpreendente mesmo. O meu palpite, enfim, tá indo contra o Herbert Burns, né? Eu tô indo no Jack Jan, uma fase muito cristalina. Você perde confiança, ele só ficou mais velho, tem lesão aí no meio. É uma pena mesmo, né? Esse final Se eu tô também querendo chamar o cara de final de carreira, mas é bem possível que ele seja demitido se ele perder essa luta ou que eu não renove. Uma pena, assim. Acho que deu um pouco de azar também, mas eu tô botando fé que eu vou manter minha invencibilidade no campo minado aqui com o Jack Jenkins vencendo o Herbert Burns. E você, Meloto, tá indo no seu amigão aí do Carlos Prats Balboro? Exatamente. Vamos com cigarrinho, né? É o jeito, né? Não tem muitas opções. Vai pegar um cara que tá decadente, a princípio, em termos de idade, a gente começa a suspeitar já do desempenho do Jing Liang. Então, cara, a esperança do Brasil aí nos meio-médios, vou de Carlos Prates. Os seguidores inscritos dos Três Tapinhas devem estar tremendo, né? Meloto zicando o Carlos Cigarro. Mas o Meloto andou acertando aí, então também não é... Calma lá, hein? Não é bagunça também, né, Melo? Ah, pelo amor de Deus, né? Essa má fase aí vai passar, vou ganhar tudo esse ano agora. Eu vou te falar que tá com um cheiro aqui que esse bilhete tá interessante, hein, Barbie? Os três palpites nossos aqui. Uai, tá demais, mas eu vou dizer que também tá desvalorizado demais. O meu e o seu, cara, você aposta a sua casa, ganha e vai comprar uma bala no sinal. O do Meloto é mais interessante, mas tem que lembrar que tem a zica do Meloto. Não, mas a minha provocação foi justamente essa, fazer um bilhetinho combinado com os três palpites, entendeu? Porque realmente a gente tá... o meu e o teu tem muita chance de bater mesmo, e eu acho que concordo com a análise do Meloto, é um lutador voando e um decaindo. Eu acho que estou otimista que vamos cravar, que vamos gabaritar de novo pela segunda vez seguida no campo minado. Podem me cobrar aqui nos comentários se eu errar. Cobrar não financeiramente, hein, que daqui não sai nada. Recapitulando aqui,
Barbie, Tom Nolan vencendo Alex Reyes. Rampazzo, Jack Jenkins vencendo Herbert Burns. E Meloto, Carlos Prates vencendo Li Jigliang. Não deu tempo de anotar, como você já sabe, lá nos stories no Instagram, @3tapinhas, a gente divulga, printa o nosso campo minado toda quinta-feira. E daqui nós vamos pro baú do Meloto, que tem um tema interessante aí, hein? Tô lendo aqui a África no MMA. Explica aí, Meloto, o que você vai falar pra gente? Bom, essa semana, já que a gente vai ter pela primeira vez na história uma luta principal do UFC entre dois africanos, valendo cinturão ainda por cima, não podia ser diferente, né? Eu resolvi aqui trazer os principais nomes, os 10 nomes que mais foram longe, né, representando a África no MMA. E não é muito segredo alguns nomes, mas alguns aí podem surpreender. Vamos lá, então. Em ordem aqui, galera, dos nomes que mais chegaram longe no UFC, tá bom? Começando pelo Israel Adesanya, que vai fazer a luta principal agora, campeão dos pesos médios, 8 vitórias valendo o cinturão mundial, uma lenda do MMA já consolidada, e talvez, né, fica a pergunta se ele é o maior de todos os africanos, né? Vamos ver, né? Nesse evento isso pode estar em jogo. Em segundo lugar, eu colocaria o Kamaru Usman como o segundo, né? Porque ele tem 6 vitórias valendo o título mundial, foi um rei aí nos meio médios. Pro Dana White é o maior meio médio da história, passou o Georges St-Pierre, pelo menos enquanto ele estava no topo, Dana falava isso. Então tá aí o segundo nome. Em terceiro colocado eu coloquei o Francis Ngannou, né, com 2 vitórias valendo o cinturão nos pesos pesados. É bem verdade que ele saiu do UFC, né, mas ele cavou aí o lugar dele na história. Talvez ainda esteja, né, no topo, ainda pode conquistar mais coisas pela PFL, bem verdade, mas é o que restou para ele, né? E aí, o outro campeão que tá nessa lista, obviamente, é o Dricus du Plessis, que vai fazer essa luta agora com o Adesanya. Lembrando que os 2 primeiros que eu citei são nigerianos, o Francis Ngannou é camaronês e o Dricus du Plessis representando a África do Sul. O Dricus com uma vitória só valendo o título, que foi a última contra o Sean Strickland, né, pelo peso médio. E agora começa a galera que não conquistou o cinturão, mas que foram longe, né, que atingiram patamares aí importantes representando a África. O primeiro é o Sodiq Yusuff, né, peso pena, chegou a ser o número 10 da categoria, agora já está enfrentando uma má fase, né, representando a Nigéria. Depois, o Kennedy Nzechukwu, número 15 dos meio pesados, foi onde ele conseguiu chegar. Agora ele subiu para o peso pesado, representando a Nigéria também. O Hakeem Dawodu, que é bem verdade também, representa um pouco o Canadá, né? Tem ali a origem do Canadá e a Nigéria também. Chegou a ser o número 15 dos pesos penas. O outro nome seria o Manel Kape, obviamente. Eu não poderia deixar de fora ele, embora ele represente também Portugal, mas ele nasceu na Angola, né? O Kape chegou a ser um top 10 dos pesos moscas. Agora vem de derrota, não está numa boa fase, mas tem muito talento, pode chegar lá ainda. E agora um nome histórico, não sei se todos vão lembrar, mas do Ramel Thierry Sokoudjou. Chegou a ser, na época que não tinha rankings, né, como tem hoje oficialmente, chegou a ser o número 4 dos meio pesados pela Fight Metrics. Esses nomes agora não estão muito em ordem, né, estão um pouco mais embaralhados, mas o Ramel Sokoudjou, para quem não sabe também, ele teve aí uma das maiores zebras da história, quando ele nocauteou o Rogério Minotouro pelo Pride, né? E aí todo mundo pensou, pô, mas que cara é esse, né? Vamos dar agora o Ricardo Arona para ver se ele vai ganhar. Foi lá, nocauteou o Ricardo Arona também, né? Os 2 brasileiros top 5 na época. Então o Sokoudjou fez muita história. Depois foi pro UFC, acabou não tendo um bom desempenho, perdeu pro Lyoto, né? Perdeu pro Luiz Banha também. E aí acabou sendo mandado embora, até de forma injusta, poderia ter mantido ele por mais tempo lá, o UFC. E o último nome que eu separei aqui, né? O Sokoudjou representava o Camarões, o Anthony Joshua, né? Talvez aí é o primeiro africano a pisar no UFC. Eu não encontrei registros de outros antes dele, lá por 2010. Nigeriano, irmão do Sidney Joshua, que está no plantel hoje do UFC, né? O Anthony nasceu na Nigéria e não chegou a ser um lutador de grandes saltos no evento, ele representava o peso leve, né? Mas ele fez algumas lutas legais com o Edson Barbosa, ficou por anos aí lutando no UFC, não chegou a entrar num ranking nem nada, mas
foi um nome importante, bom para ser lembrado aqui também. E é isso. São esses os nomes dos principais africanos. Se eu esqueci de algum, deixa aqui nos comentários. E é isso. Viva a África, né? Evento aí pra gente celebrar a África. Na Austrália, né? Essa luta poderia ser na África, né? Fica aqui até um tapinha na cara aí do Dana White, né? Por conta disso. Mas é isso. Você que ama a África, como o Meloto ama a África, pega esse vídeo aqui, desse episódio de 3 tapinhas e manda para uma pessoa. Manda esse vídeo para uma pessoa. É só isso que eu queria pedir. E bora encerrar esta edição de 3 tapinhas com o tradicional tapinha de despedida. Ou a gente dá um tapa na cara, ou a gente dá um tapinha no ombro, porque é para parabenizar. Será que a gente tá bravo? Será que a gente tá revoltado? Agora que você já compartilhou, pegou esse link e mandou para alguém, eu tô mais calmo, né? Ainda assim o meu tapa vai ser na cara, vocês já vão descobrir por quê. Barbie, começa você, por favor. Teu tapinha é em quem e aonde e por quê? Cara, eu vou dar 2 tapinhas aqui e, curiosamente, muito oposto, mas por motivos diferentes. O meu tapa vai primeiro na cara da Chelsea Chandler, que não bateu o peso de novo. Ela tem, acho que 4 lutas dentro do evento, uma delas foi em peso casado, outras 2 ela não bateu o peso, apenas uma ela bateu o peso e perdeu. Então, já são 2 performances que ela não bateu o peso e, honestamente, eu acho que isso aqui é meio intolerável. Tipo, eu não sei quais foram as circunstâncias da luta em peso casado, mas a pessoa ser contratada para lutar na categoria dos galos e só bater esse peso uma vez em 4 lutas, para mim é uma abominação. E para mim ela deveria ser chutada. E por outro lado, eu gostaria de dar um tapa no ombro, assim, bem de leve, do chefe Mariscal, que também não bateu o peso. Pô, mas capitão, você tá dando um tapa no ombro do cara que não bateu o peso? Isso aqui é só por contexto, galera. Ainda é uma atitude que me deixa ultrajado. Mas a questão para mim é como que o chefe Mariscal falou disso. E ele estava expressando o tempo todo o quanto que foi horrível, o quanto que foi absurdo o que ele fez, e ele tava falando, bicho, eu entrei na arena me sentindo absolutamente envergonhado. Isso compensa? Não, mas essa é a atitude correta. Se você fez a bobagem, eu quero que você pelo menos reconheça, e eu acho que eu tenho que ressaltar aqui que um desses 2 aqui, 3 pessoas não bateram o peso, mas um deles está falando, eu nunca mais vou fazer isso, foi horrível, foi detestável da minha parte, eu sou uma pessoa péssima e estava me sentindo envergonhado. A outra está fazendo pela 2ª vez seguida. Chutem ela. Eu só discordo de você, Barbie, de um ser na cara e o outro ser no ombro. Acho que os 2 deviam ser na cara, um mais forte e o outro mais fraquinho. Arregou. Tá digno também, tá digno também. Muito bom, muito bom. Meloto, e você? Vai esbofetear quem? Cara, o meu tapa ele vai na cara do Dricus du Plessis. É um tapa meio que retroativo, porque eu não tive a oportunidade de falar isso antes, né? O assunto não veio à tona, mas agora veio, que é a questão que o Dricus está apelando aí no marketing dessa luta, dizendo que ele é o único, né? E foi o único campeão verdadeiro africano do UFC, né? Ele ignorou completamente aí o que o Kamaru Usman, o que o Francis Ngannou, o que o Adesanya fizeram. Porque ele vive na África, né? Ele mora na África do Sul. E aí, cara, pô, ele dizer isso, um absurdo desses pra mim, tem que levar um tapa na cara mesmo pra se ligar. Ele chegou a mudar o discurso agora um pouquinho, dizendo assim, eu não quis dizer que o Adesanya não era um campeão africano, só quis dizer que eu sou mais africano do que eles, porque eu sou o único que reside na África. Então, cara, eu achei lamentável essa atitude, ainda mais vindo de um cara que historicamente, aí se a gente pegar a história toda, como é que foi feito lá, toda aquela população lá da África do Sul, né? O cara se gabar disso, sabe? Tipo, não tem estrutura pro Adesanya, pro Ngannou, pro Usman, lutar e treinar na África, lá na onde eles moram, né? Onde eles residiam, não tinha estrutura, eles precisavam sair de lá, né? Pra conseguir algo melhor, uma vida melhor mesmo. Não é ruim isso, eles terem saído de lá. Assim como vários brasileiros acabam saindo do Brasil, né? Não deixam de ser brasileiros por conta disso. Então, fica o meu tapa na cara do Dricus du Plessis por conta dessa bobagem que ele falou.
Eu só queria falar um pouco a respeito desse tapa aqui para contextualizar um pouco mais, porque tem muita gente em redes sociais falando, mas o que o Dricos du Plessis falou é certo, ele nasceu na África e ele continua treinando lá. Mas, galera, a gente não pode abrir mão do contexto. O Dricos mora em um país que, tipo assim, os pais dele, os avós, talvez, é, eles participaram do apartheid. Eles estavam vivendo nessa época. Você não pode ser um cara branco nascido na África do Sul, virar para uma pessoa de uma pessoa negra e falar, eu sou mais africano que você porque eu treino aqui. É um desrespeito absurdo. Os brancos que foram para a África do Sul foram colonizar a galera. Eles foram escravizar aquele povo e eles estavam. É isso, estavam fazendo um apartheid até 50 anos atrás. Para o Dricos du Plessis falar isso hoje, eu acho que é realmente uma coisa ultrajante. Olha, eu sei lá, para não me aprofundar tanto assim, eu diria que assim, o Brasil, o mundo, a gente tá em 2024, né? Há mais ou menos uns 6, 8 anos atrás, começou ali com o Brexit ali, abriu-se uma caixa de Pandora do inferno que todo mundo se sente à vontade para inventar e construir narrativas absurdas. O politicamente incorreto é válido, fala qualquer coisa, inventa qualquer coisa, você fala absurdos, impropérios e é eleito, e tá tudo certo, e tudo pode. Este é o mundo em que vivemos, virou isso. O nosso planeta virou isso e pronto. Conviva-se, viva-se, vai dormir assim, vai acordar assim, é isso. Parabéns pelo teu tapa na cara, Meloto. Eu acho um absurdo também esse discurso. Acho perigoso, acho injusto e, e, e completamente alienado de toda a história que envolve as questões raciais na África, como o Barbie bem por cima comentou. É isso aí. E o meu tapa, como eu falei, né, que eu tô chatão com essa história do card, que eu ia tocar nesse assunto de novo, vai de novo na cara do Dana White, do Sean Shelby, desses matchmakers aí, só para finalizar meu ponto, tá? Card principal do UFC 305 antes do Common Event. Tem 3 lutas. Li Jigliang e Carlos Prats, Taito Iwasa e Jairzinho Rosenstruck, Matheus Ganro e Dan Hooker. Legal. Essas são as 3 lutas antes do Common Event de um card numerado. São lutas legais? São. A gente quer ver? Queremos, a gente gosta de MMA. Né? Mas, pô, eu espero um mês para ver um card numerado para ver isso? No card principal? Jairzinho contra Tuivasa? No card principal? O Dan Hooker? É Austrália. Eu devo estar exigente demais mesmo. Esse assunto não quero morrer, hein, o príncipe, o Pablo Fernandes. Grande beijo, donzela desdonzelada, brutamontes, cavalheiros. Até quinta-feira que vem, bora. Resta pilhas.